Tem muito brasileiro voltando de Portugal, tem muita gente voltando pro Brasil. Nossa, Portugal tá tão ruim assim. Fala galera, tô um pouquinho sumida aqui pra vocês, mas hoje eu vim falar sobre uma coisa muito importante pra quem me acompanha aqui, sabe que fui pra Portugal. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê eu voltei, estou no Brasil de volta. Muitas pessoas vão pra Portugal desiludidas, né, colocando muita expectativa, pensando em muitas coisas. Meu maior objetivo era só chegar lá. Eu não sou uma pessoa que planeja muito antes de muita coisa acontecer, sabe? Eu não tenho uma previsão muito longa de como vai ser minha vida. Se, por exemplo, você chegar pra mim e perguntar: "Nossa, Clara, o que você vai fazer daqui a 10 anos?" Eu não sei. Que eu gosto de caminhar passo a passo, eu gosto de dar um passo de cada vez, e em Portugal não foi diferente. Eu não via a longo prazo, o que vai ser em Portugal, vou chegar, vou fazer isso e aquilo. Não, eu só queria chegar lá. Minha maior preocupação aqui no Brasil era passar pela imigração. Eu tinha muito medo de chegar, de me planejar toda, de gastar dinheiro para chegar lá na imigração e volta para o seu país. As pessoas mais falavam era sobre sentir saudade das pessoas, e como eu sou assim bem desgarrada da minha família, eu já achava que seria mais fácil para mim de ficar sozinha lá, no caso, de ficar assim distante das pessoas que eu tenho o costume de conviver. Só que aí, em meio a tudo que estava acontecendo, né, eu cheguei lá, foi difícil de eu conseguir fazer os meus documentos, porque aí eu fiquei precisando de terceiros, e aí foi só adiando, foi uma coisa bem agonizante, e cheguei a engravidar também, perdi a gravidez. Então, assim, aconteceram muitas batalhas psicológicas e emocionais que acabaram mexendo bastante comigo, bastante com a minha cabecinha, que me deixaram assim, O meu ex-noivo, que já estava lá há mais tempo do que eu, ele já estava lá há quase um ano, e eu cheguei lá, ele não estava também muito estabilizado. Aconteceu também de eu ficar desempregada durante os 5 meses que eu fiquei lá no país. Fiquei buscando, fiquei tentando, só que a cidade que eu vivia, ela era uma cidade pequena, não tinha uma grande movimentação. E mesmo aqueles lugares que chamavam bastante gente para trabalhar, que tinha esse giro de emprego, eles não me davam a oportunidade de trabalhar lá. Acredito eu, por ser uma cidade antiga, não é uma crítica, e sim um ponto de vista e coisa que eu vivenciei. Acredito que por ser uma cidade pequena onde eu vivi, que, detalhe, foi em Felgueiras, Porto, no distrito de Porto, né? O pessoal lá tinha uma cabeça mais antiga também, então entra um pouco a questão de preconceito, e eu experimentei também isso no caso de eu tinha lá o meu currículo, tinha feito meu currículo, atualizava ele várias vezes, porque eu achava que o problema era o meu currículo, e eu sempre colocava lá, no caso, que a minha nacionalidade, né? Eu era bem transparente. Era meu currículo, era para dizer um pouco de mim, então eu dizia minha nacionalidade. E teve um ponto em que eu decidi tirar a minha nacionalidade e colocar e deixar assim, em branco, não botar que eu era brasileira ou alguma coisa que provasse que eu fosse brasileira. E quando eu fiz isso, eu comecei a receber propostas de serviço. Mas aí, propostas que eu falo receber ligação, marcando entrevista, ou alguém me ligando para perguntar disponibilidade. Só que aí, o que acontecia? Eu cheguei aí em uma entrevista em que, quando eu cheguei lá, eu simplesmente fui meio que não destratada, mas sabe quando você sente que a pessoa não gostou de você? Bom, eu não sei, eu não dei motivos para a pessoa não gostar de mim, mas o empregador, no caso, não gostou de mim e, dito e feito, ele não me chamou para trabalhar. Então foi isso, e em alguns pontos também pessoais,
que me fizeram pensar, refletir se Portugal era um lugar que eu queria e gostaria de permanecer. A sugestão de eu continuar lá no país seria eu tentar me mudar lá. Era um pouco regrada essa situação de ônibus, de locomoção. Não tinha, no caso, comboios, trem, que chamam lá, metro. Só tinha ônibus e era tipo de hora em hora. Então, assim, não era muito viável de eu vir a trabalhar no caso, em Porto, sabe? Que ficava distante da minha casa. Só que aí, com o decorrer do tempo, depois da gravidez também, quando eu engravidei, eu e o meu companheiro, a gente sentou para conversar, para falar sobre que seria melhor para mim voltar para o Brasil, porque aqui eu teria uma rede de apoio, eu teria pessoas próximas a mim que me ajudassem assim emocionalmente também com a criança, com a questão da gravidez. Entre tudo, não digo que Portugal é um país ruim, só o que eu tenho como experiência para dizer é que lá é fácil de emprego, é fácil de serviço, tem bastante serviço para homens, né? Que lá tem bastante vaga para trolha, para pedreiro, para mão de obra. Agora, para mulher, assim, pelo menos para mim foi complicado. Conheci uma pessoa que chegou também no mesmo período que eu, que também não conseguiu o serviço. Ela só veio a conseguir agora, né, que começou o verão, começou a época quente lá, então ela recebeu a oportunidade de começar a trabalhar. Depende de muita coisa, tem muitos fatores que determinam como que vai ser a sua experiência lá. No caso de aonde você vai decidir ficar, como que você vai conseguir serviço, porque no caso é muito provável que você consiga através de contatos. Depende da época de ano que você vai decidir ir também, porque em tempos frios diminui um pouco a movimentação do lugar, então possa ser que seja um pouco mais complicado de você conseguir serviço, até mesmo em cidades grandes. Tem pessoas também que têm o problema não com serviço, mas no caso de arrendamento. E assim, é uma lógica bem adversa uma da outra de, tipo, cidade pequena é bom para arrendar porque você tem a facilidade de encontrar um arrendamento mais em conta. Ou até mesmo a facilidade de arrendar, porque tem situações aí que você não tá encontrando nem casa para arrendar, porque não tá tendo. O primeiro dinheiro que você tiver, a oportunidade que você tiver é se desenrolar com um automóvel para você morar na cidade pequena e trabalhar na cidade grande, porque na cidade grande você não encontra casa, mas você encontra serviço. É uma dica que eu quero deixar aqui para você que tá pensando em ir para Portugal ou até mesmo tá pensando em voltar pro Brasil, é que não vá pelas experiências dos outros, para você que no caso quer ir para Portugal e tá com receio. Tô vendo bastante gente falando, nossa, tem muito brasileiro voltando de Portugal, tem muita gente voltando pro Brasil. Nossa, Portugal tá tão ruim assim. Cara, não vá pelas experiências, pelas expectativas de outros, vá por sua experiência. Possa ser que com você seja completamente diferente, e eu falo isso num bom sentido e num mau sentido. Não crie expectativa de, tipo, tá vendo uma pessoa que foi daqui do Brasil, foi pra Portugal, nossa, tá se dando muito bem, ou pra lá vai acontecer tudo isso na minha vida também. Não é assim. Tudo depende, tipo, unicamente de como você vai fazer, como você vai agir, como você está. A sua experiência vai depender de muitas coisas sobre você e não sobre o outro. Agora, para você que está aí pensando em voltar para o Brasil, muitas das vezes a gente tá lá em Portugal, a gente fica vendo status, a gente fica vendo publicação de parentes nossos, de amigos nossos aqui no Brasil, e a gente fica pensando, caraca, eu era tão feliz lá no Brasil, que saudade desse povo, que saudade da minha família, que saudade dos meus amigos. Não volte por saudade, porque quando você chegar aqui, você pode ter uma chuva de decepção. Porque, as pessoas que ficaram aqui no Brasil enquanto você estava lá em Portugal continuaram suas vidas e com isso mudaram muitas coisas. Você pode estranhar muito chegando aqui. Eu queria que as pessoas ficassem em cima de mim, tipo, meu Deus, você voltou. Isso não aconteceu. Por quê? Cara, as pessoas têm as vidas delas. E elas seguem as vidas delas independentes de você. Saudade passa, você vai matar a sua saudade e vai ficar tudo normal.
Hoje tá fazendo um mês que eu voltei, parece que eu nunca nem fui. Eu me sinto em casa, normal. Se eu tivesse voltado por saudade de todo mundo, nossa, eu estaria tão decepcionada com tudo, porque a saudade acaba, você mata a saudade e aí sobra o quê? Você tem que seguir sua vida, aí dói você ver o porquê, você começa a relembrar o porquê que você foi para Portugal, porque o Brasil ele não tá fácil. O país está cada vez mais difícil porque as coisas estão encarecendo. Você vê tudo caro e o salário não muda muita coisa. E aí dói você ver a realidade. Você toma um choque de realidade que é assim, surreal. Não me arrependo nunca de ter ido para Portugal, de ter voltado para o Brasil, de ter me organizado para ir para Portugal e tudo, porque eu não vejo como uma perda, eu não vejo como um nada, eu só vejo como uma experiência muito diferente que eu me permiti passar. E por mais que dentro dessa experiência eu tenha passado por coisas que eu nunca imaginei eu passar, eu não vou falar que, tipo, eu passaria tudo de novo, não sou doida, mas se fosse pra eu ter a cabeça que eu tenho agora, se for pra eu ter tomado iniciativa, se for pra eu ter tomado coragem, se for pra eu ter adquirido tudo que eu tenho hoje sobre questão de conhecimento, aí sim eu passaria. Não desisti de Portugal. Eu voltei para o Brasil porque eu realmente preciso me organizar em muitas coisas. Tenho grandes planos aqui no Brasil também que eu quero pôr em prática, que lá em Portugal não iria dar certo. E eu penso em voltar para lá, não tão breve, mas também nem tão distante, para conhecer. Gente, Portugal é lindo e eu falo, cara, eu falo para todo mundo, se você puder ter a oportunidade de você sair da sua zona de conforto, de você conseguir se deslocar, e eu não falo necessariamente ir para Portugal ou para outro país, mas tipo sair da sua cidade. Eu nunca saí do meu estado, nunca saí assim para muito longe, para tipo 300 quilômetros da minha cidade, 100 quilômetros da minha cidade, nunca fui para muito longe. Então, assim, eu não conheço nada, eu não conheci nada. E ir para Portugal fez a minha cabecinha explodir sobre muitas coisas. Então, assim, se permita viver, vá viver. Se você tá com a ideia de ir morar fora, eu te aconselho você primeiro sentir um pouco do gosto de se deslocar, se você ainda não se deslocou, se você é uma pessoa como eu, que ainda não saiu da sua zona de conforto. Primeiro, antes de viajar para tão longe, tente conhecer um pouco da onde você já é, da onde você é. O Brasil tem muitas coisas para conhecer, muitas culturas dentro de um só país. Então, assim, se permita. O vídeo foi esse, eu espero que você tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu likeão bem bonito, deixar um comentário aqui embaixo. Se você ainda não é um inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal, que eu trago um pouquinho de mim, um pouquinho do que eu vivo, ensinando, dou dicas e muitas outras coisas. É isso. Um beijo e até a próxima!